Recording is on. Muito bem, boa noite a todos. Nós somos do Grupo Bula da Alma. Meu nome é André Latini. Hoje, terça-feira, dia da nossa leitura do Evangelho. Hoje nós teremos aí a colaboração da nossa irmã Marcinha, né? Carinhosamente nós chamamos de Márcia Ribeiro, que carinhosamente nós chamamos de Marcinha, que vai fazer a leitura do livro Fonte Viva, psicografado Francisco Xavier e ditado por Emmanuel. Então, para iniciarmos, nós vamos pedir nossa irmã Consuelo saiu, então eu faço a prece aqui. Assim, querido Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais oportunidade que nos foi dada. Estamos aqui reunidos em vosso nome e possamos aproveitar esses instantes para buscar nossa paz, a tranquilidade, através do apoio que sabemos que recebemos dos nossos irmãos espirituais. Mas antes de tudo, que seja feita a vontade do Pai, não a nós. E assim seja. Muito bem. Então, boa noite aí, Marcinha, Melinha, Nelise, Linéia. Sejam bem-vindos aí. Boa noite. Boa noite, Boa André. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos usar aí, vou colocar aí o chat, o nosso livro de radiação. Acabou que eu nem coloquei o texto. Eu vou pedir nossa irmã Marcinha, por gentileza, já faça a leitura por nós. E eu vou silenciar os demais, tá bem? Para evitar a microfonia. Assim, O André, Oi. eu já faço a leitura e já passo para os comentários, né? Exposição, né? Não estou te ouvindo. Você tirou o som. Eu coloquei todo mundo e estou falando. Sim, aí você faz a leitura e já pode fazer os comentários. Por favor, não passe das 22 horas nos comentários, não, tá? Tá bom. Fica à vontade. Tá. Consuelo, acabou que nós já fizemos aqui a prece, tá? Do horário. Hoje está péssimo aqui a minha conexão, isso. Não, mas tranquilo, vamos que vamos. Então, vamos lá. Do livro Fonte Viva, lição 131, no campo social. Ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho perante a turba necessitada compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor: dai-lhe vós de comer.
Então, nessa lição, o Emmanuel, ele parte da frase que Jesus disse aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer. É a frase que se encontra no Evangelho de Marcos, né? Capítulo 6, versículo 37. Os discípulos de Jesus, eles haviam partido para uma missão, a missão de levar a boa nova, a palavra de Deus, aquela que tem o poder de curar os corações e renovar vidas, a diversos lugares. No retorno dessa viagem, eles disseram a Jesus tudo que haviam feito, tudo que haviam conseguido transmitir. Estão me ouvindo bem, né, gente? Então, Sim, estou ouvindo, Marcinho. Tá bom. Jesus, como sempre, cercado por uma grande multidão, disse aos discípulos que fossem a algum lugar para pudessem descansar, e tomaram um barco. No entanto, a multidão identifica quem estava naquele barco. Quando eu estava estudando esse texto, uma pessoa, eu não lembro mais, num dos comentários que o pessoal estava comentando a lição, lembrou que essa citação na Bíblia, ela vem logo depois de Jesus tomar conhecimento da decapitação de João Batista. Jesus ficou muito triste com a morte de João Batista, que era parente de Jesus, e seu precursor. Pelo que eu entendi, nesse momento, ele vai de barco ao deserto para orar. Mas a multidão, depois de tê-lo identificado, começou a acompanhá-lo da margem, querendo saber onde ia aquele barco. Sendo que, a cada lugar que o barco era visto, mais e mais pessoas se juntavam à multidão, que o seguia a pé. Eles eram sedentos. Os ensinamentos de Jesus os acalmavam, e eles passaram a querer aquilo o tempo todo. Nós somos assim, sedentos desse consolo, dessa verdade que nos alimenta, nos tira da ansiedade, da tristeza, da angústia. É esse o papel dos ensinamentos de Jesus. Essa é a bússola do Evangelho de Jesus. Jesus, então, se compadeceu ao olhar aquele povo, vendo-os como um bando de ovelhas sem pastor, e começou a pregar. Pregou durante muito tempo, até que os seus discípulos chegaram até ele e disseram: Senhor, já se faz tarde, manda essa multidão embora e que eles procurem alimento nas redondezas, porque nós não temos como alimentá-los. Jesus olha para eles e diz: dai-lhes vós de comer. Essa é a frase escolhida por Emmanuel. E todos nós já ouvimos muitas vezes, né, o relato do que aconteceu após essa fala de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o nosso foco hoje é apenas a frase: dai-lhe vós de comer. Imaginemos então a cena, uma multidão faminta, cansada, e Jesus recomendando aos seus discípulos que lhes dessem de comer. Jesus poderia ter dito aos discípulos que censurassem a multidão por não haver se preparado para uma jornada tão grande, trazendo algum tipo de alimento. Mas Jesus fez daquele momento um meio de registrar no coração dos seus discípulos a missão sagrada de servir ao povo. Mostrou a eles o dever de prestar o serviço incondicional ao próximo em qualquer situação. Nós sabemos que a multidão estava cansada e que a fome era do corpo, mas havia outra fome que se destacava e que Jesus sabia, identificava de olhos fechados: a fome de luz, de conhecimento,
de amparo, de harmonia. Quando ele falou essa frase aos discípulos, Jesus mostra que todos nós vivemos em função dos nossos semelhantes. Se somos centelhas divinas, nós estamos também no nosso semelhante. Por isso vivemos por ele, para ele, assim como por nós mesmos. A grande questão é que os discípulos alimentaram a multidão através de Jesus. Alimentaram a multidão porque estavam com Jesus. Porque tinham Jesus na mente, no coração e nas mãos. Por terem Jesus em seu ser, levaram o pão e o peixe até cada um, que ao ver o milagre, se colocou à espera do alimento. Sendo que ao receber uma parte do pão e do peixe multiplicado, cada um recebia o amor dividido, que é o mais nutritivo dos alimentos. Dentre as muitas necessidades do ser humano, a que mais dói é a fome, tanto do pão material quanto do pão espiritual. O ser que está saciado do pão espiritual, ele encontra forças para seguir em busca do pão material. Por isso que é muito comum uma ação por parte dos nossos irmãos nos trabalhos sociais cristãos. Notadamente, alguns que nós conhecemos, com os quais já trabalhamos pessoalmente, que é o de dar o pão material para depois oferecer o pão espiritual, na forma de uma leitura e elucidação de uma mensagem, seguida de uma conversa com os beneficiários da ação social, onde eles têm uma oportunidade de falar sobre o que extraíram da mensagem e de ligá-las ao seu cotidiano. O exemplo do Moura, né, André? Lá no Centro Espírita, Luz, Sim, Amor sim. e Caridade. É o André que me levou para lá. Acho que a Lúcia também trabalhava, parece que tinha mais algumas pessoas, não sei, do grupo aí. E foi uma experiência maravilhosa. Em Jó, capítulo 6, versículo 48, está registrada uma das mais importantes falas de Jesus. Eu sou o pão da vida. Podemos dizer que o pão em si é um alimento elementar, básico. Por ser um carboidrato, gera energia. Pode, até certa forma, manter a vida humana. Porém, quando Jesus diz que ele é o pão da vida, ele está evidenciando que uma vez que ele é aquilo mesmo que ensina, ele é o alimento essencial ao sustento moral do espírito. Jesus nos diz, então, que ele é o alimento que pode nos fornecer dia a dia em nossa vida conforto espiritual, um conforto oposto ao pão do mundo, que passa nas nossas mãos mecanicamente para saciar a necessidade do corpo. Ao contrário, é como o sol que ilumina, mas vejamos bem, penetra somente onde não se construiu redutos fechados para as sombras. Depois de analisarmos o sentido da frase de Jesus ao dizer que ele é o pão da vida, podemos perceber a importância de unirmos essas duas afirmações. Eu sou o pão da vida e dá-lhe voz de comer. Ou seja, se matarmos a fome física de um irmão, que seja com o coração cheios do pão da vida. Que tenhamos os ouvidos e os olhos e o coração atentos para levar a quem quer que necessite o pão da vida. Mas a gente tem aí que ter muito cuidado com os redutos construídos para as sombras, que podem ser menores e maiores, dependendo da evolução. Nós sabemos até que tem aqueles que o coração é totalmente um reduto de sombra. E que nós possamos ter muito cuidado ao nos deparar com as sombras de cada um, lembrando das nossas. Sem julgamento, como fez Jesus, que não pediu que os seus discípulos perguntassem por que cada daquela multidão
não trouxeram seu próprio alimento. Eu falei há pouco que Jesus é como o sol que ilumina, mas só onde não se construiu redutos fechados para as sombras. E cada pessoa tem as suas sombras. Uma pessoa se sente ferida em um ponto, outra num outro diferente. Cada um daquela multidão seguia Jesus porque seus ensinamentos tocavam em um ponto do seu coração. E cada um tinha o seu motivo para não se lembrar de levar o alimento do corpo. Jesus mostrou aos discípulos que não lhes cabia questionar nada disso, apenas fazer o que o Evangelho já os ensinara, servir. E pode ser, acho muito interessante isso aqui, pode ser que no ato de ofertar um alimento a alguém, nós nos sentemos à mesa com ele. Numa das análises que eu estava lendo, um moço chamado Adroaldo Palaoro, nome difícil, ele destaca que sentar-se à refeição com outro é descobrir-se vivo, corpo que pulsa, faltante, mas é também descobrir outro tipo de alimento, que só pode ser cultivado na delicadeza da inter-relação, da intercomum união com o outro. Seria como o que a Adélia Prado fala, eu não quero o pão, eu quero a fome. É quando a gente vê Jesus naquele a quem estamos dando pão. Nessa, que ele chama de mesa-refeição, aprendemos a receber e acolher o outro, a nos doar, a partilhar, a escutar e a falar, a contemplar o outro em toda a sua singularidade. A mesa-refeição é também um lugar onde acolhemos a dor, as tristezas do outro, o lugar da base das relações, espaço que garante a sustentação, que alimenta o corpo, o emocional, o psíquico, o espiritual e o social. É o lugar fecundo, onde o imprevisível pode acontecer. Esse Adroaldo realça que em algumas passagens com Jesus, todos acompanham com atenção os gestos de Jesus. Coração dando graças, olhos fixos ao mesmo tempo no pão, enquanto ele o parte, e na multidão ao seu redor. Primeiro, Jesus dá graças à fonte da vida. Segundo, ele contempla o pão, que é o fruto da terra e do trabalho de muitos homens e mulheres, que deve ser partido e compartilhado. Terceiro, ele convida a repartir e assegurar-se de que a distribuição é justa. Depois de dar graças, o pão se multiplica, tem para todos o quanto necessitam, e ainda sobra abundantemente. Quanto mais se partilha, mais se tem. A fome do momento foi saciada, mas a vida continua. Jesus ensina como repartir, isto é, como as pessoas precisam ser umas com as outras. A abundância de alimento é graça de Deus, mas é igualmente empenho de cada pessoa e de todas juntas. Que tenhamos amor, amor que por ser amor é paciente, e assim compreendamos que muitas vezes o nosso irmão, ele tem muita dificuldade de olhar para Jesus, porque viveu em um ambiente que o desestimulou a olhar para ele mesmo. E que amar a si mesmo é o caminho por onde esse irmão vai começar a ver Jesus. Adroaldo destaca que a mesa-refeição se torna um lugar de humanização do ser humano, espaço de verdadeira reserva de humanidade. É nesse universo de mesa-refeição que o ser humano vai se autoconstruindo, autodefinindo como ser que é humano, mas que também divino. Diviniza-se humanizando, humaniza-se divinizando. Muito interessante é que Jesus é o primeiro responsável, mas ele quer partilhar com os seus. Isso exige a nossa participação de todos. Ele toma os pães e dá graça. Nós, geralmente, só damos graças quando temos em abundância, porque, a nosso ver, no nosso modo de ver, é a abundância que significa graça. Jesus dá graça por 5 pães e 2 peixes, diante de 5.000 pessoas famintas. Isso vem nos mostrar que é a gratidão sobre o pouco que faz o muito.
É pouco, mas é dom de Deus, e dom pode se multiplicar, pois a graça partilhada tem alcance ilimitado. Isso nos chama atenção para quando pensamos que não saberemos o que oferecer, que temos poucas condições, por exemplo, de falar de Jesus. Aí eu lembrei de um exemplo no GAPER, o grupo de apoio a perdas, que às vezes eu ajudo lá com a Aninha, Ana Paula, e uma senhora caladinha mesmo, falava, não gostava de falar nada e tal. E a gente falava para ela falar, não sei falar nada e tal. E tinha outra que chorava o tempo todo, o tempo inteiro pela filha que tinha morrido pelo suicídio. E aí, num determinado momento lá que ela estava chorando demais, já nos últimos dias dos encontros, essa senhora parece que não aguentou, chegou perto dela e pôs a mão bem no coração dela, assim, no peito, e falou: sua filhinha está aqui, ó, na mesma morada de Jesus Cristo aqui no seu coração. Ela deu um suspiro tão forte e falou: nossa, mas essa mão quentinha sua aqui me fez tão bem. Nossa, sabe, agradeceu tanto, ou seja, aquela pessoa que achava que não tinha nada para falar, nada como levar Jesus, eu vi nos olhos daquela mãe que estava sofrendo, o quanto aquela senhora que achava que não tinha nada para ajudar, o tanto que ela ajudou aquela mãe sofrida. Então, a gente não precisa achar que ter em abundância, que tem que saber falar muito, falar bonito, né? Que a gente tem Jesus, assim, muito vivo dentro da gente. Então, é isso. É muito importante a gente só não nos esquecermos que a gente só pode levar o pão da vida a um irmão se a gente só fizer isso, nos mantivermos com ele, né, com Jesus, agindo com ele e por ele. É isso que eu queria falar. Eu acho que eu disparei, falei depressa demais, com medo de falar muito, passar das 20 horas, né? Das 22 horas, né, André? Não, mas falou bem, falou rápido, não. Eu só senti falta de uma coisa, Márcia, não leva a mal, não, mas qual que era o discípulo que achou os peixinhos? Qual que era o nome dele, hein? Hã? O nome do discípulo que tinha os peixinhos para distribuir para a multidão. Que tinha pão e os peixes, né? Ah, isso, começa com A de André. Ah! André. Isso mesmo. Foi mal. Não, brincadeira aí, não, mas falou bem. Tinha que me valorizar, eu não podia perder a Não oportunidade, né? podia não, tá certo, eu que tô O voando discípulo dos aqui. peixinhos aqui. Tudo bem, pessoal. Deixa aberto aí, Marcinho. Pessoal, quem quiser fazer um comentário, fique à vontade, Sônia, Consuelo, Lúcia. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Acho que quem mais eu cumprimentei, tem alguém sem não que seja bem-vindo também. Fica aberto aí, pessoal. Quem quiser fazer algum comentário. Vai, Marcinho. Tá. Silenciou o pessoal de novo. Acho que tá fechado os microfones, tá não? Não, aí estão todos fechados, né? Lúcia, Lino, Sônia, Consuelo. Boa noite, gente. Essa lição, ela me lembrou muito o espírito natalino, né? E apesar de terem comercializado essa troca de presentes, né? O presente maior é o presente da vida e a vida em Cristo, né? Com o Cristo, que você partilha com os outros, né? Cada vez que você até mesmo pensa e deseja algo bom, ou até mesmo quando você vai comprar um presente, mas não por obrigação, mas pensando carinhosamente naquela pessoa, no que ela vai gostar, no que ela vai se agradar, isso é uma generosidade, isso é um amor, isso é um cuidado, um carinho, né? É diferente de ir lá, compra qualquer coisa aí, porque eu sou obrigada. Eu tenho que dar um presente. Não, você não tem que dar. Você deveria dar de bom grado, né? Então, quando Cristo ele reparte e ele dá graça, né? Ele está distribuindo
essa gota de amor, né, que cobre uma multidão de pecados. Ele está saciando a fome. E aí, qual que é a fome de cada um, né? É de peixe, é de pão, é de palavra, é de carinho. Porque Deus está em todo lugar, né? Inclusive na matéria, que a gente acha que a matéria não é nada. Nós somos matéria e nós temos que cuidar desse corpo emprestado, dar graças por ele, dar graça de estar encarnado. E muitas vezes nós não damos graça a isso, ainda reclamamos que meu cabelo é ruim, meu cabelo é feio, né? Minha pele é isso, é aquilo. Mas não nos preocupamos com a beleza, porque ele funciona muito bem, autonomamente. Esquecemos de dar graça. Então, a gente já tem o dom. E ele é necessário ser cuidado, inclusive, com o material. A gente precisa, enquanto está nesse plano, do material. Então, não é errado, né? Ter o material. Então, quando ela fala, né, desses 5 milhões de pessoas e 3 peixes, né, que é 2 peixes, 3 pães, sei lá. Aí eu fico imaginando, né? Essa multidão de pessoas famintas, e eu me incluo nela, né? Eu tenho fome de saber, eu tenho fome de carinho, eu tenho fome de buscar. Então, assim, a gente é uma multidão faminta, né? E Deus é um só, Cristo é um só, mas ele se multiplica muito e de N formas, né? Num gesto, numa mão, num olhar, na compreensão, porque aquela outra mãe compreendeu a dor da outra. Por isso é que ela se chegou, porque Deus, Jesus, ele nos olhava e nos compreendia. Então, ele nos acolhia. Ele não nos julgava, ele simplesmente nos acolhia amorosamente. Porque ele nos compreendia, ele entendia a nossa fome, as nossas necessidades, né? Básicas. Muitas vezes a gente tem necessidades muito básicas. Então, eu fiquei lembrando muito disso, né? Eu achei tão pertinente a lição que a Marcinha trouxe, o exemplo, com esse espírito natalino, né? Como que às vezes a gente chegava lá no Moro e falava, nossa, esse pão não vai dar, e sobrava. E sobrava pão, e às vezes eles pediam assim, se te sobrasse, me dá? Não sei se a Marcinha lembra disso. Se sobrasse, me dá? Que eu via que tinha uns que não comia. Ele só comia se tivesse sobrado. Porque muitas vezes aquele pão era a janta dele. Era a única refeição, às vezes. Então eu ficava assim, né? Como que multiplicava para sobrar para o outro levar. Então, assim, é muito interessante, né? Esse milagre. Foge à nossa compreensão, mas a gente sente ver, né? E acontece. Não sei se tem muito a ver, não, mas é isso que me ficou, assim, bem forte no meu íntimo. Tudo a ver, Lúcia. Toda vez a gente acha que não tem a ver, mas é a nossa forma de pensar, né? Bem, então, Marcinho, você falar muito bem. Sônia, gostaria de falar? Você abriu o microfone. Estão conseguindo me ouvir, gente? Boa noite. Sim, estão ouvindo. Tá com muito ruído, mas tá dando pra ouvir. Eu tô numa peripécia danada aqui, porque eu assistia pelo meu notebook. E desde o último encontro nosso terça-feira, eu não tô conseguindo que o microfone dele funcione, sabe? Vou ter que trabalho para Alessandro lá, mas tudo bem. Mas não, eu ia só, né, mais um comentário, né? O tanto que no momento da partilha ali do pão, né? Seja ele material ou espiritual, revela muito a nossa nudez, né? O tempo todo, né? O Cristo nos chama sempre para
sempre para um momento de alimentar mesmo, né? Aí teve a mesa, né? A partilha dos pães, o chamado nas bodas, né? Também os banquetes, né? Fala muito dos banquetes, né? E chama, né? Uns se recusam a ir, e isso revela a nossa nudez espiritual, né? Como nós estamos. E se for pensar bem, né? Quando você não está bem, ou você não conhece o outro, você não quer dividir se expor diante do outro, né? Imagina aquele banquete enorme, você sentar ali com quem você não conhece, você comer a ponto de se esbaldar, né? De se lambuzar, né? De cair na roupa, de comer desenfreadamente, né? Ou então tantos comendo e você olha aquilo, você não consegue dividir nem aquela alegria. Então, realmente era isso mesmo. Quando a gente está no processo mesmo de abastança, né? De conseguir, né, saciar um pouco da sua fome, o tanto que de beleza, né, e de harmonia que isso nos causa, e provavelmente também ao outro, né? E aí eu penso nessa questão mesmo da exposição, da nudez espiritual, né? Da mesma forma que você está com a fome de comida, né? Sede de água, você quase que expõe seu interior, né? O tamanho do seu estômago, né? O buraco que você tem dentro de si. É isso, muito, muito maravilhoso, né? E por incrível que pareça, né? No momento que a gente vive, né? Associando mesmo, né? A fome material, né? A carência da vestimenta, do alimento, né? De algo diferente para comer, né? Também associado ao tamanho da dificuldade espiritual, né? Hoje a gente vive muito esses momentos, né? E às vezes a gente, no momento que a gente compartilha isso, né? E reconhece essas fragilidades, né? Encontra isso, né? A gente percebe também o tamanho da fragilidade que a gente pode, né, vivenciar. É isso aí que eu queria falar, dessa nudez espiritual. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Márcia, você Obrigado. falou tão bem, bacana. Nossa, Márcia, espetacular. Ah, pode continuar, né, Sônia? Continuar aí fazendo estudos para a gente aí. Todo, Nossa, muito todo, bacana. todo requintado, né? Quem sou eu para fazer um estudo requintado desse? Tem que treinar muito ainda. Chique demais, né? Nós vamos começar a trazer, né, autores também, né? Falou de Adélia Prado, né? Mas eu me lembrei de Carlos Drummond de Andrade, né? Falando o que é uma casa para ele, o que é uma cozinha, né? Eu acho que estava contrapondo, não é isso? Contrapondo aquelas cozinhas dos projetos arquitetônicos, né? Cheio de requinte, né? Mas que o ato mesmo de cozinhar, de pôr a mesa, de servir, de fazer de novo, de requentar e de sujar ali, as panelas incrustadas de gordura, de alimento, o cheiro da comida naquela cozinha, né? Então é aquela experiência, né, de vivenciar ali todo dia, né, o cantinho da prosperidade, né, que dizem que a cozinha, né, o fogão revela, né, a prosperidade. Então, nós vamos começar a trazer também, viu, literatura aqui para cá, viu? Ai, muito bacana, viu? Com Obrigada, certeza, vai ser de gente. bom grado. Com Eu certeza. Muito também adorei. Eu adorei também. A Marcinha, nossa, ela trouxe lindamente a lição, né? Ela circunstanciou o texto, ela circunstanciou a lição na história também, né? Ela trouxe a respeito da época, como as coisas aconteceram. Isso é tão rico que a gente vai sendo transportado para aquele momento, para aquela situação, com toda a emoção, né, daquela vivência. E pensando, por que eu não estava, né? Eu devia estar, né? Onde eu estava, né? E não ouvi completamente aquilo que foi dito.
que não absorvi da melhor maneira do que foi dito, e que me encontro hoje, né, ainda tão imperfeita. Mas eu me lembrei de uma coisa que é assim, a, com relação à fome, isso é a fome física, isso é tão importante, isso é tão básico, que sem essa parte, né, dessa necessidade básica, as outras ficam muito impedidas de acontecerem com o nosso irmão, né? Porque ele está ali lutando pela sobrevivência física dele ainda, do corpo dele. Então, o que eu vejo é que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu penso, né, nas lições do Cristo, na vida dele, em tudo que ele deixou, nos seus ensinamentos, mais eu consigo enxergar no irmão que eu lido todos os dias, no meu caminho, nas várias circunstâncias em que eu me encontro, mais eu consigo identificar essa necessidade física, porque hoje, no nosso país, ela grita nos sinais, ela grita, né, nos semáforos, nas ruas, em vários lugares que a gente frequenta, ela grita. Então, essa daí é a primeira que a gente escuta. E como que nós estamos nos preparando para escutar as outras, né, a outra fome, ultrapassada essa, a necessidade da palavra, da compreensão, a necessidade do afago, né, do tocar. Hoje as pessoas têm carência até do toque, né? Serem escutadas, serem consoladas, de que façamos uma prece junto com elas. E como é que nós estamos nos preparando, né? Porque para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que romper de dentro da gente também a individualidade, o egoísmo, né? A falta de tempo que a gente se coloca para poder enxergar a demanda do outro, a necessidade do outro. Nossa, fulano precisa, mas hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não vou fazer, hoje eu estou tão ocupado, tomara que alguém faça antes de mim, né? Mas não foi isso que Jesus nos pediu, pelo que a Marcinha trouxe aqui para nós, lindamente nessa lição, né? Ele pediu que nós fôssemos, então, os seus braços aqui, o seu olhar, a sua compreensão, e que nós caminhássemos, então, como ele, auxiliando as suas ovelhas, né, nessa nessa dificuldade, nessa tristeza, nessa dor que ele pode estar passando. E eu vi essa semana, né, não foi na literatura não, mas foi numa tirinha. A tirinha é uma história em quadrinhos diminuída, né, reduzida, não é isso? Eu vi uma que me tocou muito, não sei nem onde eu vi mais essa tirinha, mas ela me tocou muito. Era um desenho de uma pessoa, e a pessoa estava com os olhos todos marejados, assim, cheios de lágrimas, assim, e uma outra pessoa do lado dela que pergunta, é, por que, né, não, você está triste, você está tão triste, por que você está tão triste? Aí a pessoa fala assim, eu estou muito triste. Aí ele outro pergunta, é porque eu gritei com você? É porque eu te magoei? Aí a pessoa olha, a pessoa, né, no outro quadrinho, ela fala assim, não, não é porque você fez isso comigo, mas porque eu fiz isso com você, eu respondi, eu rebati, eu lidei da mesma forma, né, que você. Então aquela pessoa, ela estava triste com ela, porque ela não estava dando conta de entender, de agir com amor naquela situação. Eu achei tão lindo isso, sabe? Fiquei pensando, meu Deus, quando é que nós sentiremos profundamente a dor que nós causamos no outro, né? Porque é preciso que sejamos melhores para a gente poder conseguir ajudar o outro também. E ser melhores é isso,
É entender que a gente se sentiu, é a gente se sentir triste porque a gente causou algum mal. É a gente deixar de reclamar que nós magoamos, então nós fomos magoados, para entender que nós não podemos, não queremos, não devemos, ao seguir o Cristo, magoar, pisar, agir com injustiça, agir com indiferença, entrar no mundo do egoísmo. Então, quando é que nós estaremos tão sensibilizados quanto eu vi nesse quadrinho, para que a dor que nós sentimos não é a dor que veio do outro, mas a dor de rebatermos, de agirmos também com injustiça, de agirmos também ferindo e magoando o outro, de agirmos com egoísmo e querendo só para a gente, né? Então, quanto mais a gente avança nos nossos estudos, nos nossos ensinamentos, mais compreensão a gente vai ter a respeito dessa missão que o Cristo nos deu, que é alimentai das diversas formas os necessitados, entendendo que, para que a gente possa ser fonte desse alimento emocional, espiritual, nós precisamos ter olhos para isso. E nós precisamos enxergar não só a carência do outro, mas a nossa carência de sermos pessoas preparadas para essa missão. O quanto, como a Sônia disse, nós estamos desnudos ainda, precários ainda, mas que nós podemos e temos como missão essa melhora, para que a gente consiga, de fato, embargar os olhos quando a gente faz o mal, quando a gente responde, a gente se sentir mal pela injustiça que nós cometemos, né? Pelo mal que nós causamos. Se a gente conseguir melhorar, nos melhorarmos, nós vamos conseguir enxergar mais, acolher mais, compreender mais. E naquela oração de São Francisco de Assis, não é isso que ele fala? Que nós possamos, né, perdoar mais do que sermos perdoados, né? Compreender mais do que sermos compreendidos, amar mais do que sermos amados. Então, essa tirinha, ela me deu uma sacudida nesse sentido. Eu achei lindo essa possibilidade de que a gente se sinta triste porque a gente está fazendo algo que não é bom, né? E não se nos sentimos vítimas daquilo que chega para nós. É isso. Muito obrigado aí, Consuelo. Como sempre, complementando aí com garbo e elegância. Tirinha, acho que eu lembrava que era da Federal, não tinha um negócio assim? As tirinhas da Federal, da loteria. As tirinhas, Eu você sabe, lembrei né? disso aí. São as histórias em quadrinhos É, pequenininhas. Essa me pegou. não tem como eu acrescentar mais do que já foi falado, né? Marcinha já falou muito bem, Sônia, Lúcia. Eu tô, como diz a Consuelo, muito igual no GPS, né? Recalculando rota e pensando num outro ponto que para mim ficou, né, para refletir um pouco mais, e de alimentar-vos. E como a Marcinha colocou aí também a barca, né, o Cristo sobre a barca, me lembrou também outro ponto, a barca, a ponte, que são ligações de um ponto até outro. A ponte foi fenomenal aí para transpor abismos, transpor rios. A barca, o barco, as navegações, para seguir de um ponto a outro. E com isso, né, o ligar um ponto a outro, por que não também? Na analogia, ligar o espiritual e o físico. Não falamos, já foi falado, né? Não precisa nem ampliar mais. O elemento físico, o elemento espiritual, ligação. E me veio à mente também a lembrança do dia de hoje, que é o início do verão, que no hemisfério sul, e proposição do inverno no hemisfério norte. E do ide alimentai-los, nos lembra também essa questão da barca, verão, inverno, que é o quê? A contradição aparente até da terra. Vamos pegar até o exemplo aí do trigo. Então, se entrou o inverno no hemisfério norte, nós pode plantar o trigo, mas ele pode ser plantado agora nessa estação do sul.
Ou seja, a terra lhe dá condições de aproveitarmos ao máximo. E qual que é a vantagem da barca? Do excesso que temos aí de trigo, podemos levar aqueles que não conseguem plantar. Seja ele o trigo espiritual, né, para o pão, tanto físico, quanto também o pão espiritual. Então levamos. Por que nós estamos querendo sair de um ponto para outro? A fraternidade. Se eu produzir mais, né, o mundo tem isso. Tem condição de alimentar a todos, não deveria existir fome. Tanto física como espiritualmente. Então é a questão de transpor de um ponto até o outro, levando o alimento para aqueles que não conseguem produzir nessa época. Em oposição, no inverno lá, os pinhos ou outros determinados frutos, né, é possível fazer esse comércio, né, no sentido bom da palavra, não dos ganhos na semana, comercializar mesmo. O que eu sou bom? Né? Até a Andréia já falou mais tempo, né, já falamos aí. Sou bom em quem? Falar, sou bom em dar paz, em ajudar e ter esse intercâmbio dessas diferenças. Vejam só, o que aparentemente, né, seria essa contradição, em trazer essa oportunidade de ide e alimentar. Se são vários discípulos, cada um com a sua habilidade, um trouxe pão, um trouxe peixe, outro trigo para amassar e assim por diante, outros acalmaram a multidão, puderam falar. Então me veio muitamente essa questão aí, sem condições nenhuma, né, de completar aí o que vocês já falaram. Tudo bem, então fica aí aberto aí, caso alguém ainda queira fazer algum comentário. Tranquilo então, pessoal. A lição é muito bonita, né? Faz refletir bem, né? Verdadeiro espelho, né? Pessoa refletindo. Então, muito bem. Então hoje a Andréia não está conosco aí. Ela fez uma viagem. Então eu vou fazer a parte final. Vamos fazer aí nosso tratamento através da meditação. Então já vou pedindo a todos. Pessoal, alguém está ouvindo o André? Eu não. Não O estou meu ouvindo. também não. Opa! Tô fora. Melhorou agora? Acho que eu deixo o microfone fechado. Tá me ouvindo? Nós não estávamos ouvindo absolutamente nada. Agora eu estou E ouvindo. agora? Agora tá ok? Agora sim. Tá Sim. Então vamos ótimo. lá. Vamos lá então, pessoal. Então vamos fazer aí nosso tratamento através da meditação. Vamos procurar nos sentar o mais comodamente possível, deixando a nossa coluna o mais reta possível, deixando nossa cabeça também numa posição mais confortável, sem se inclinar muito. Vamos controlar nossa respiração, inspirando profundamente pelo nariz, segurando um pouco e expirando pela boca. E assim vamos sentindo que o nosso corpo vai ficando cada vez mais leve, mais suave. Vamos ficando com a sensação de tranquilidade, de conforto, sem a sensação de calor, de frio, de peso. Ainda sentindo a respiração e o ar percorrendo todo o nosso corpo e percorrendo em conjunto com as energias manipuladas pela espiritualidade em nosso favor e de acordo com as nossas necessidades.
Vamos sentindo que todo o nosso corpo vai ficando cada vez mais confortável, mais tranquilo. Vamos sentindo os nossos órgãos voltando à função adequada às nossas necessidades físicas. Vamos pensando agora o nosso coração bombeando sangue com tranquilidade, sem grande pressão, simplesmente realizando a sua função. Nosso pulmão buscando ar e as energias revitalizantes. E assim, todo o nosso sistema sanguíneo e linfático começa a transportar energia e luz para todas as partes de nosso corpo. Vamos sentindo agora o nosso fígado, grande processador químico e hormonal, retomando as suas atividades de forma tranquila, sem pressa, simplesmente trabalhando da forma que deveria ser. E assim nosso sangue vai ficando cada vez mais vitalizado, energizando todas as partes do nosso corpo. E assim vamos sentindo nas pontas dos pés, nossos pés, nossa perna, joelho, coxas, todo o nosso tronco. E agora cada órgão, pâncreas, intestino, estômago, fígado, coração, pulmões e agora em especial nossos rins, que vão agora trabalhando num ritmo natural e tranquilo, sem pressão. Todas as nossas glândulas agora também já se refazem luz, nossas suprarrenais acima dos rins, sem a grande descarga de adrenalina, tireoide, nossas glândulas salivares, nossos olhos com a lacrimejação adequada para lubrificar esse órgão tão vital à nossa existência. Vamos sentindo que como se saíssem escamas das nossas vistas. Vamos direcionar a nossa visão para o belo, para o amor, para a paz. Nessa sensação de paz, vamos sentindo que os nossos pensamentos vão ficando leves. E como se o nosso cérebro fosse mudando de cor, numa coloração mais escura e pesada, para uma cor mais clara e bem mais luminosa, fortalecendo em nós o bom ânimo, a boa vontade. E assim nessas sensações, vamos sentindo também que neste momento, nossos amigos espirituais estão ao nosso redor, completando toda e qualquer parte que porventura ainda necessitamos de maior cuidado e maior energia. E assim essa sensação de bem-estar
Vamos sentindo todo o conforto, todo o carinho, toda a tranquilidade em nosso ser, fortalecidos na senda cristã do amor e da fraternidade. E assim vamos procurar retornar ao ambiente do aqui e agora, com muita paz, com muita tranquilidade, sentindo o nosso corpo e o nosso pensamento com uma leveza que há muito não sentimos, para que estejamos preparados para o nosso dia a dia, principalmente nesses dias, nas comemorações natalinas e de finais de ano. Possamos lembrar de todo esse cuidado e carinho que a espiritualidade depositou em nós, para que possamos seguir em paz e em tranquilidade, junto com os nossos familiares e amigos. E assim vamos sentindo todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Vamos sentindo o nosso aqui e agora, o nosso ambiente. Estamos apoiados, nosso tronco, nossos pés. Vamos sentindo nossos ombros. Vamos começar a movimentar nossa cabeça, nossas mãos, como forma de agradecimento, todo o carinho a nós dedicado na noite de hoje, tanto em forma de ensinamento, quanto de paz e salutar pela espiritualidade. Vamos fazer uma prece. Sim, querido Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por essa oportunidade que nos foi dada aqui. Pedimos que, se for do nosso merecimento, que possamos ter a continuidade desse tratamento no nosso momento do sono físico. Que as bênçãos de paz, amor e alegria também possam ser estendidas a todos aqueles nossos irmãos que nesse momento mais necessitam de oração, e tanto do pão físico quanto do pão espiritual. Mas antes de tudo, que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. E assim seja. Tudo bem, pessoal? Todo mundo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo voltando aí? Tudo bem, tranquilíssimo. Tranquilo. Tranquilo também. Tranquilo. Então, muito obrigado a todos. Muita paz, grande satisfação. Muito obrigado, Marcinha. Obrigado a todos aí por essa Eu que oportunidade de encontro. agradeço. Tudo ok, André. E Feliz Natal para todos aí que não vão encontrar antes, né? E com Não Deus, é muita mesmo, Feliz paz. Natal. Muita paz para todos aí em todos os lares. Fiquem com Deus, pessoal. Grande Com Deus abraço. também, obrigada. Fiquem com Boa Deus. noite, Feliz Natal a pessoal. todos. Fiquem com Feliz Natal, Deus. gente. Feliz Natal. Feliz